Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Lar Assistencial Maria de Nazaré. Nós começamos as nossas lives no dia 1º, juntamente com o nosso irmão Robson e o nosso irmão Luiz, contando um pouquinho aí da história do Lemana, de como surgiu o Lemana. E é sempre bacana nós percebermos essa interação com como se formou a concepção de uma casa espírita. E é sempre muito emocionante porque mostra o nosso lado ainda humano da desconfiança de que conseguiríamos realizar esse feito, e a gente percebe que a espiritualidade está sempre aí, nos auxiliando, nos amparando, fortalecendo a cada um de nós. E com essa máxima, a gente continuará dando prosseguimento no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando mais uma vez sobre o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, né? E hoje nós vamos falar sobre a ação de graças após ter escapado de um perigo iminente. E é muito bacana a gente perceber esses perigos iminentes que sempre nos cercam, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente vai fazer algumas reflexões a respeito desses assaltos, né? Desses perigos que sempre nos rondam, né? E muitas vezes também descobrir o objetivo, né? Que esses perigos que nos cercam nos rondam. Mas antes disso, eu vou pedir para que a gente serene os nossos corações, eleve o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, e a todos esses bons espíritos que sempre nos cercam, sempre nos fortalecem diante das vicissitudes da nossa vida, que possamos encontrar neles o refúgio a vencer as nossas lutas diárias. Que assim seja. Quando nós falávamos sobre esses perigos iminentes que nos cercam, nós podemos fazer uma própria interrogação ao nosso íntimo e percebermos quantas vezes a gente já passou por situações de perigo em nossas vidas. Inclusive, os irmãos que estão aí nos assistindo, se quiserem deixar um comentário aí, deixem para a gente tecer um breve relato de tudo o que é perigo e tudo que já passamos de perigo nas nossas vidas. E a gente deve pensar sempre no perigo como algo que faça nos balizar, né? No aspecto nosso diário da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós percebemos algumas pessoas que muitas vezes se arriscam até em alguns esportes, em algumas atividades que colocam a sua vida em risco. E a gente precisa entender que a gente precisa de um limite em relação a isso para que a gente também não extrapole. Porque às vezes a gente pode até fazer essa oração pedindo para que a gente seja salvo dessas situações perigosas do nosso cotidiano, mas isso também não quer dizer que eu preciso estar lá sempre buscando essas situações perigosas no nosso cotidiano. Então, uma das situações em que a gente tem uma ajuda muito especial da espiritualidade
é quando a gente se coloca em prece, né? Porque a nossa prece, ela é um tipo de apelo que permite a cada um de nós entrarmos em uma comunhão com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, os nossos próprios mentores, anjos da guarda, que estão ali sempre velando por nós, sempre resguardando por nós, né? E isso tem como objetivo justamente a gente receber esse auxílio e essa proteção da espiritualidade amiga que está sempre nos cercando. Mas isso também não quer dizer, como eu disse, que a gente deve ao tempo todo estar colocando esses nossos mentores espirituais a nos auxiliar, porque a nós compete também uma grande responsabilidade, né? De zelarmos pela nossa vida, porque Deus nos deu a nossa vida. Então, esse presente especial que Deus deu a cada um de nós, a oportunidade de vivenciarmos uma reencarnação, vivenciarmos os nossos projetos de vida, os nossos afazeres, né? É necessário que a gente também tenha prudência, né? Já diz o ditado que prudência e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. E nós precisamos encarar a nossa vida corpórea com essa prudência, né? Com essa atenção que a gente deve ter. A ação da prece será um tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Isso quem nos disse foi Allan Kardec no livro dos Médiuns, na parte segunda, no capítulo 9. Então, a ação da nossa prece será um tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, ele pediu para que a gente entrasse na intimidade do nosso quarto. Como Jesus nos falava por alegorias, por parábolas, esse íntimo do quarto é o íntimo aqui dentro do nosso coração, onde nós temos a oportunidade de entrarmos em intimidade conosco mesmo. E isso é muito importante, essa intimidade conosco mesmo, para que a gente comece a balizar as coisas em nossas vidas. A gente descobrir o que está errado, a gente compreender o que nós temos que modificar, né? Então, é sempre muito importante a gente perceber isso. E quais são os benefícios da prece para nós, né? Um grande benefício é justamente atrair, né, a presença desses bons espíritos a nos auxiliar, né? Espíritos benfeitores que vão se utilizar aí da intuição para que a gente receba essa intuição e tomem as melhores decisões, para que a gente receba a inspiração superior na tomada das nossas melhores decisões. E é muito bacana a gente falar da inspiração, porque a gente muitas vezes, puxa vida, eu tive uma inspiração para isso, para resolver um problema, e a gente acha que essa solução dos problemas, elas foram nós mesmos que tomamos. E a gente sabe dentro da doutrina que a gente está o tempo todo sendo guiado, né, e dirigido pelos espíritos. Nós temos a pergunta 459 do livro dos Espíritos que nos determina isso. Nós somos muito mais guiados e direcionados pelos espíritos do que a gente imagina, né? E muito mais do que a gente mesmo acha que seja. Então, outro benefício da oração é o valor inestimável do exercício diário, né? De podermos entrar em comunhão com Deus, com Jesus, a gente estabelecer um campo de energia positiva ao nosso redor. Em estudos realizados com o nosso querido médium Chico Xavier,
As pessoas médiums com a capacidade mediúnica de vidência, clarividência, eles enxergavam em Chico uma áurea, uma luminosidade muito grande em volta dele mesmo. Então, a gente vê, né, a capacidade de entrar em sintonia através da oração com os bons espíritos e com esse intercâmbio, né, com os bons espíritos, como eu disse, a gente recebeu os nossos direcionamentos, a nossa intuição, os nossos direcionamentos. É mais ou menos aquela máxima de Jesus também: ajuda o céu e o céu te ajudará. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né, para que a gente também receba o direcionamento da espiritualidade, o direcionamento dos bons espíritos a nos guiar. Lembrando sempre do processo de sintonia. Porque se eu não estiver bem em sintonia, eu também receberei essa influenciação, mas com certeza ela não será boa. Ela será dos nossos irmãos ainda que não objetivaram, né, a bondade e o amor dentro do seu coração. É necessário que a gente assista esses nossos irmãos também em nossas orações, né, os nossos adversários espirituais, para que eles amoleçam os seus corações e também recebam essa intuição e o auxílio da espiritualidade superior. A gente sabe que Deus não deixa de amparar nenhum dos seus filhos. Então, os espíritos orientados, eles recomendam insistentemente a cada um de nós a oração como um hábito, porque eles têm já esse conhecimento que esse exercício cotidiano da oração, em nossa existência corpórea, faz com que cada vez mais nós temos essa sintonia, essa proteção espiritual. A gente está falando um pouquinho da importância de orar, né? Para depois especificamente orar e entrar dentro da oração, né? Do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, evitando aí eminentemente os perigos que nos rondam. Então, muitas vezes a gente é feito uma interrogação por nós mesmos, ao nosso íntimo, de como seria a melhor forma de orar, como eu procuro orar. Muitas pessoas, às vezes, não têm a concentração para orar, e eu confesso que eu mesmo, muitas vezes, me deparei com essa situação. Então, eu iniciava as minhas orações, né, que Jesus deixou de modelo para nós, até a própria Ave Maria, e no meio dessa oração, eu me via os pensamentos para um outro lugar completamente distante da onde eu tinha iniciado. Mas dentro de um exercício diário, como esses espíritos benevolentes nos sugerem, é óbvio que a gente vai criando uma rotina, nós vamos encontrando aí qual é o melhor horário para que nós entramos em comunhão com a espiritualidade amiga. Então, eu, em particular, eu confesso a vocês que é quando eu estou dirigindo. Então, eu ponho uma música de alguns grupos, seja da Cacá Rezende, da Elizabeth Lacerda, do Vansan, são compositores espíritas da banda Nova Luz, que hoje, em sua maioria dos integrantes, estão conosco no Lamana, né, aqui em Samambaia, no Lar Assistencial Maria de Nazaré, né, o Alex, o André, essa turma bacana, o Adriano, todos eles. E aí, consequentemente, eu vou estabelecendo ali uma conversa íntima com Deus, com Jesus, com Maria, com os meus mentores, todos os anjos da guarda que ali estão comigo. E começo a conversar como se ele estivesse no meu banco do passageiro. Eu acho que muitas vezes alguém que me vê do lado de fora do carro acha que eu devo ser, inclusive, um pouco esquisito, louco, porque eu fico falando sozinho.
Mas essa é uma forma que eu encontrei durante o dia. Eu utilizo muito o meu veículo como meio de transporte e trabalho. Então, consequentemente, meu veículo ali se tornou o meu escritório, no meu afazer do dia a dia. E em alguns momentos que eu tenho, eu estou ali me pegando, fazendo as minhas orações, buscando os meus direcionamentos. Mas a nossa oração, ela pode ser em secreto, uma oração simples, sem excesso de palavras. Essa oração, ela deve falar aos nossos corações, como eu disse. A oração, ela pode ser feita, inclusive, antes das provações que a gente tem, e essas são, inclusive, em maior número, né? Porque a oração também pode ser para agradecimento, mas essa, consequentemente, a gente utiliza muito menos. A gente ainda mais pede do que agradece, né? Eu sei que muitos agradecem, eu também agradeço, mas as que são direcionadas ao pedido, sem sombra de dúvida, são em maior número. E a gente também deve incluir nas nossas orações o perdão das ofensas. Na live realizada pelo Luiz e pelo Robson, o Luiz me falou de BIP, né? BIP. E aquilo realmente ficou marcado na minha cabeça, e eu agora estou sempre falando, vou praticar o BIP. BIP, B, benevolência, I, indulgência, e o P, o perdão. E é justamente esse perdão. Muitas vezes a gente acha que o perdão, a gente deve perdoar as ofensas que a gente recebe, e a gente sabe que isso é muito difícil, mas a gente precisa insistir nesse nosso perdão. Mas em relação ao perdão também, a gente não pode deixar a mágoa, que esse não perdão, ele cresce dentro do nosso íntimo. O Simão Pedro, palestrante de Patrocínio, Minas Gerais, um grande estudioso do Evangelho, da doutrina espírita, ele fala que a mágoa é um veneno que a gente toma desejando que o outro morra. E se nós olharmos a bem da verdade, é isso mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente não perdoa, a gente fica ali cultivando essa mágoa dentro dos nossos corações, a gente fica remoendo a história. Consequentemente, a gente tem, inclusive, as alterações, né, hormonais do nosso corpo físico. A gente adquire a úlcera, né, a pressão alta, uma infinidade de morbidades que poderiam ser evitadas e a gente não evita, né? Então, o exercício dessa oração, colocarmos o perdão, ela é muito importante para todos nós. Mas voltando ao tema sugerido da noite de hoje, né, do capítulo 28 da coletânea de preces, né, a ação da graças após ter escapado de um perigo iminente, nós já colocamos que nós estamos no mundo, e estar no mundo é estar iminentemente suscetível a qualquer situação de perigo que nos ocorra, né? Então, o iminente, essa palavra, ela quer dizer um perigo imediato, né? Ou então algo que está prestes a acontecer. E lá no prefácio, no seu item 36, que eu vou ler integralmente a vocês, e peço licença, a gente vai ler o que Allan Kardec coloca. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para o outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos, assim, que devemos tomar tento e emendar-nos. Então, Allan Kardec faz uma observação aí,
sobre justamente aquele cuidado inicial que nós colocamos sobre como nós estamos levando a nossa vida, né? Se nós mesmos estamos nos colocando em risco iminente o tempo todo. E sobre esse aspecto, a gente percebe que não há um privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitas assim o grande como o pequeno. Então, suscetíveis a um iminente perigo, todos nós estamos indistintamente. Se examinamos a natureza e as consequências do perigo, nós veremos que estas, as mais das vezes, se verificam terem sido a punição de uma falta cometida, ou da falta do cumprimento de um dever. E em relação a isso, a gente pode dar pequenos exemplos, inclusive na construção civil. Nós temos uma série de equipamentos chamado EPIs, né, que são equipamentos de proteção de incidentes, que visam justamente proteger a todos nós de acidentes que podem vir a ocorrer. Então, a gente vai observando que para todo o perigo, muitas vezes eu tenho uma solução anterior a isso. Então, se eu sou um escalador de uma montanha, gosto desta atividade esportiva, eu posso fazê-la, inclusive hoje, com segurança. Aquele que salta de paraquedas, ele tem um paraquedas reserva, porque se o primeiro não abrir, ele pode acionar assim o segundo paraquedas. Então, a gente muitas vezes nós temos essas oportunidades, né? E o dever de cumprir esses objetivos de preservar essa nossa vida. Porque, como nós sabemos, nós temos as certezas da reencarnação, com o objetivo de crescimento, de melhoramento, inseridos nessa lei de Deus, que é a evolução, todos nós estamos inseridos nela, mas nós estamos inseridos também numa outra lei, que é a chegada da nossa morte. Todos nós temos certeza do nosso desencarne. Nós não sabemos precisar quando, como, mas que o nosso desencarne chegará, isso nós temos certeza. Então, dentro dessa previsão da minha encarnação, entre o início da minha vida corpórea e a extinção da minha vida corpórea, o desencarne, se eu for imprevidente em relação a esses incidentes, eu estarei abreviando o meu processo reencarnatório. Consequentemente, nós poderemos tratá-lo, certamente poderemos tratá-lo como um suicídio. Um suicídio indireto, mas é tratado como um suicídio, porque eu coloquei, como a gente falou lá no início, a minha vida em perigo, né? E não tomei as medidas de precaução necessária. Então, o que seria esse suicídio indireto? É o paraquedista saber que ele tem que pular com 2 paraquedas e não pular com paraquedas reserva, pular só com o seu mesmo. Pode ser que, momentaneamente, por alguma situação, alguma falha, ele venha a acontecer algum acidente. É muito interessante que, fazendo uma pesquisa, e eu achei na Revista Espírita de março de 1858, Allan Kardec falando um pouquinho sobre esse perigo iminente, né? E ele lá no livro, na Revista Espírita, ele fala, que eu também vou ler para vocês. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta? Isso Kardec perguntando, e os espíritos, né? Esse, inclusive, é o espírito São Luís, responde a Allan Kardec na Revista Espírita de 1858. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova, elegendo-a, estabelecendo-se uma espécie de destino
que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas, conservando-se seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. O espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova, vendo-o fraquejar. Um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influenciar sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Um espírito mau, isso é, inferior, mostrando-lhe o exagerado um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Mostra aí São Luís para nós, na resposta a Allan Kardec, que nós realmente estamos sob a influência dos espíritos, mas que nós também possuímos o nosso livre-arbítrio, que é justamente aquilo que nós estamos decididos a fazer ou evitar, né? Então, dentro desse perigo iminente que nós sempre vivenciamos no nosso dia a dia, nós temos que estar sempre atento a essas influenciações espirituais. Por isso, da oração para nos ligar aos espíritos superiores que vão sempre nos auxiliar, amparar, direcionar, intuir, né? Do que os espíritos inferiores, que de alguma forma querem muitas vezes nos prejudicar, né? Querem nos direcionar a realizar algo erroneamente e nos colocar nesse perigo iminente. Então, nós temos também, e eu vou ler para vocês porque é muito bacana, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, o capítulo Sabe a Resposta. Esse livro está disponível em PDF, tá? São pequenos trechos do cotidiano da vida de Chico Xavier, que Ramiro Gama, seu amigo e escritor, né, jornalista, ele, ao longo do convívio com Chico Xavier, foi anotando, né, e depois transcreveu. São, inclusive, 2 livros que existem de Ramiro Gama sobre os lindos casos de Chico Xavier. Então, a história é Sabe a Resposta, inclusive com a participação de Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Há tempos, Chico passou a frequentar certa casa de pessoas amigas, mais de que costume. E essa casa, que se rodeava de muitos observadores, não era vista com bons olhos. Chico não deveria estar ali, diziam uns. Aquela gente é perigosa, clamavam outros. A coisa ia nesse ponto, quando o irmão lembrou ao Chico a inconveniência em que se expunha. O médium, muito preocupado, em prece, expôs a Emmanuel o que se passava e perguntou-lhe: o senhor acha, então, que não devo estar lá? E o protetor, sorrindo, deu-lhe esta sábia resposta: você pode entrar lá quando quiser. Somente desejo saber se você pode sair. Então, dentro do perigo iminente, muitas vezes, que nos acerca, essa resposta de Emmanuel nos coloca muito sabiamente nesta mesma interrogação que ele faz a Chico. Para a gente entrar dentro do perigo iminente, essa é uma decisão nossa. Mas será que nós teremos condições de sair desse perigo iminente, que muitas vezes nos cerca? E lá no início da nossa live, eu lembrei um dizer de Jesus que era: ajuda o céu e o céu te ajudará. Em resposta a essa ajuda do céu, toda vez que nós estamos envolvidos em atividade de benevolência, de caridade, para qualquer um que seja os nossos irmãos, nós vamos ganhando amigos espirituais. Porque as minhas mãos, quando se estendem em auxílio a alguém, o meu mentor espiritual, ele fica satisfeito com essa minha atitude, com essa minha benevolência, com essa indulgência, com essa caridade, mas também fica feliz o mentor espiritual dessa pessoa ajudada.
E pode ser que em algum momento da minha vida há necessidade do socorro espiritual, não só do meu mentor espiritual, mas também de todos esses meus amigos espirituais que eu fui fazendo durante a minha encarnação, auxiliando os seus tutelados. Então, vejam só a importância de a gente sempre auxiliar os nossos irmãos. Nós vamos tecendo uma teia de amigos espirituais que em qualquer momento das nossas vidas eles estarão ali a nos auxiliar diante daquele auxílio que nós prestamos aos seus tutelados muitas vezes na vida. E a gente vai tomando consciência disso quando algumas histórias sempre nos fazem enxergar e perceber isso. Então, eu mesmo já participei de muitas campanhas, né, aos domingos, chamado Campanha Alta de Souza. Em algumas regiões ela é conhecida como Campanha do Quilo, do qual nós vamos da casa dos nossos irmãos buscar donativo àquelas pessoas que necessitam. Eu não conheço nenhum caso de sobreassalto, de perigo iminente que tenha ocorrido em pessoas envolvidas nesse trabalho de assistência. Nenhuma intercorrência que tenha colocado pessoas em perigos. A minha companheira Mariane muitas vezes voltava da casa que ela trabalhava mediunicamente no Valparaíso, uma cidade do entorno do Distrito Federal, distante, um pouco distante. Ela saía 10 e pouco da noite lá, pegava o transporte público até a Candangolândia, uma outra cidade satélite já dentro do Distrito Federal, para depois pegar um outro transporte até o núcleo bandeirante local da residência dela. Graças a Deus, em todo esse período de assistência e atendimento a irmãos também, ela nunca foi assaltada, nunca houve nenhum problema com ela. Um tio meu, tio Valdemar, casado com a irmã do meu pai, tia Neuza, ele é presidente do Vale dos Lírios, uma casa de assistência espiritual muito grande, na região de Diadema, São Paulo. Certa feita, em um momento, eles fizeram um evento, um churrasco beneficente, que angariou uma quantidade boa de dinheiro para a manutenção das obras assistenciais, e eles foram tomados de assalto. E o meu tio não esboçou uma reação assim, assoberbada, mas pediu para que os ladrões não levassem o dinheiro, porque era para que fosse gasto com as próprias pessoas da região de Diadema, que consequentemente é uma região muito violenta, e lá poderiam estar envolvidos inclusive parentes desses assaltantes. Eis que o assaltante ficou muito nervoso e proferiu 2 disparos, mas o revólver que o ladrão usava, ele não chegou a disparar os projéteis. Saído do Vale dos Lírios, esses ladrões assaltaram também uma padaria, do qual o dono da padaria reagiu e aí efetuou um disparo, e esse disparo atingiu o ombro do dono da padaria. Ele não houve uma consequência maior do que esse tiro no ombro. Ele sobreviveu ao assalto. Os ladrões foram presos e meu tio foi na delegacia fazer o reconhecimento deles, e o delegado constatou que realmente as 2 primeiras cápsulas, elas foram inclusive mastigadas pela agulha do revólver, mas não houve o disparo da arma de fogo. Então, ajuda o céu, que o céu te ajudará. Eu sempre lembro dessa história e me emociono com ela,
porque com certeza em qualquer outra situação o desfecho dela poderia ser um desfecho trágico. Mas o meu tio continua servindo ao Vale do Lírio até hoje, auxiliando inúmeras crianças, auxiliando inúmeras mães gestantes, inclusive com a doação de cestas básicas, doação de medicamento, que hoje, inclusive, a prefeitura confia a distribuição desses medicamentos ao Vale do Lírio, né, dirigido. Hoje, meu tio é um presidente benemérito, mas por uma legião de trabalhadores. Então, essa é a certeza absoluta de quando a gente está trabalhando com a espiritualidade também está aí olhando para cada um de nós, né, zelando e cuidando de nós. Nós vamos encerrando, mas eu queria encerrar justamente proferindo a prece, né, que está lá no capítulo 28, no seu item 37. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo que estivesses ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sobre a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que a tuas mãos está a minha vida e que na podereis tirar quando te apraza. Inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer com que todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado das imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Então, é uma oração que nos coloca, como eu disse no início, em comunhão com a espiritualidade que sempre nos assiste, sempre nos socorre, né? A prece torna um homem melhor por fortalecer justamente nós contra as tentações de nos atrair e nos ajuda os bons espíritos, né, através das nossas orações. Isso também está no Livro dos Espíritos, na questão 660. Então, a prece, ela tem esse objetivo de nos tornar homens melhores. A prece não pode alterar os desígnios de Deus. E a gente sabe que muitas vezes, até algumas coisas que a gente pede nas nossas orações, muitas vezes elas não são atendidas. Mas elas não são atendidas justamente por não proporcionar algo que não precise ser vivenciado por nós. Então, muitas vezes a gente precisa passar por esses sobressaltos para justamente exercitar essa força, né? Essa esperança e esse alívio que a gente tem diante das provas que a gente vivencia. Então, que a gente possa sempre nas nossas orações colocar esses objetivos, né, de melhorarmos como pessoa, como homens, como pessoas cristãs, né, que a gente possa estender sempre as nossas mãos amigas a esses irmãos que necessitam. Eu queria só chamar a atenção também de vocês para a mudança das nossas lives, né, para esse ano de 2021. Elas agora serão realizadas todas as quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, ok? Então, fica aí meu agradecimento pelas pessoas que estão presentes com a gente, Mariane, minha companheira, Roseli Bergo, Patrícia Mariano, Kátia Bergo, a Silvia Kátia, a Roseli, né? A Aiciame, que sempre tem ajudado a gente bastante lá no posto de assistência. Então, eu desejo a todos vocês um feliz 2021, que possamos sempre estender as nossas mãos aos nossos irmãos queridos e que Jesus possa sempre fortalecer em nós o ânimo de servir em sua seara,
de bênçãos, de alegria e de amor ao próximo. Desejo a todos vocês uma boa noite e tenham todos um refazimento das nossas energias agora no nosso descanso físico. Que possamos nos reencontrar, né, daqui a pouco nos nossos desdobramentos noturnos, né, comungando dessa festa espiritual que é servir a Jesus, servir a Maria, servir a Deus na construção de um universo, de um mundo melhor. Boa noite a todos vocês, fiquem em paz, que Deus abençoe cada um.